Boa noite, pessoal. Meu nome é Saulo Batista e falo com vocês de Rio Branco, no Acre, região norte aí do Brasil. Bom, essa videoaula eu vou mostrar para vocês a instalação e também a personalização do Emule, ou seja, o modo de usar. Porque o Emule, né, que é um programa de compartilhamento de arquivos P2P ou P2P, né? É um programa que ainda tem muitas pessoas que têm uma dificuldade de usar, né, o Emule. Até porque ele é um programa aí que se exige, né, do usuário um bom conhecimento, com o intuito, é claro, de se obter uma melhor conexão, né? Até porque, se não configurado da maneira correta, não é possível o usuário baixar arquivos de qualquer tipo numa velocidade bem satisfatória. Mas antes da gente começar, quero deixar bem claro algumas coisas aqui, que é o seguinte: o Emule ele tem várias versões, né? A que eu vou usar aqui é a versão Emule mesmo 0.50. Né? O que eu estou dizendo isso? O Emule, como havia dito anteriormente, ele possui várias versões. Nessas versões existem algumas características de mudança, né? Ou seja, a modificação dele, né? A interface, algumas partes aí dele são diferentes de outras versões. Então, portanto, pessoal, quem tiver uma outra versão que não seja o Emule, né? Exemplo, Emule Plus, né? O Driemule, que é uma versão totalmente brasileira, ou então até mesmo outra versão que agora eu não me recordo o nome, que é aquela versão onde a mulinha, né, aparece aí vestido de ninja, né? Não me recordo o nome agora, mas acredito que alguém aqui já tenha visto essa versão. Então, portanto, essas outras versões, como eu disse, pode não valer. Por que eu digo isso? Porque eu particularmente sempre fui aí adepto do Emule mesmo, tá, pessoal? Então, quem tiver essas outras versões, eu recomendo aí, né, pesquisas no Google, onde lá eu tenho certeza absoluta que vocês vão encontrar um material mais adequado que venha suprir as necessidades de vocês, tá certo? Então vamos lá. Aqui tem o instalador, vou dar 2 cliques. Aqui é a tela de inicialização, onde ele pergunta qual a linguagem da instalação que eu quero, né? Vou escolher português padrão. E aqui é a tela de início da instalação do Emule. Clicamos em avançar. Concordamos com os termos, né? Pronto. Aqui, pessoal, essa tela é o seguinte, que a gente tem duas opções, né, de componentes da instalação. O próprio Emule, obviamente, né? A gente já deixa essa opção marcada. E a segunda opção seria monitorar links ED2K. O que é isso? Seria mais uma questão aí de dizer, né, desenvolvedor aí, sobre os arquivos que a gente está baixando. Como isso particularmente não é de responsabilidade deles, então a gente desmarca essa opção. Clicamos novamente em avançar. Aqui seria o tipo aí de compartilhamento do Emule com o usuário ou usuário, se for o caso. Eu
sempre usei e ainda uso, obviamente, a terceira opção. Por quê? Todo arquivo que é baixado no Emule, ele vai parar lá na sua pasta padrão, né? Pasta padrão do Emule, que é chamada Incomic, né? As outras opções acima seria a primeira aí de cada usuário, se uma determinada máquina tiver mais de um usuário, vão ter, no caso, várias pastas, né? Onde cada usuário vai poder baixar os seus arquivos aí, né? E a segunda opção, pessoal, eu particularmente acredito aí que seja um tipo de bug, não sei, porque eu já cheguei a ativar selecionar, né, perdão, essa segunda opção, porém dava uma tela de erro, não me recordo muito bem qual tipo de erro que essa tela me retornava, mensagem, né, melhor dizendo, me retornava, mas aí então eu passei a escolher essa terceira opção que eu não passei a ter mais nenhum tipo de problema, né? Clicamos em avançar novamente. Aqui ele já nos dá, né, pra gente aqui a pasta padrão, onde ele vai ser instalado, né? No caso seria C2 pontos arquivos de programa, e dentro dele o nosso Emule, né? Clicamos em instalar. A instalação está correndo. Concluído, clicamos em avançar novamente e a tela de que o assistente concluiu, né, aí a instalação do Emule. Ele já nos dá aí a caixinha de atalho na área de trabalho marcada, né? Ver mudanças eu nunca marquei essa caixinha, né? Então, como já o nome diz, ver mudanças, então acredito que seria aí ele nos retorna, né, um resultado aí de mudanças em relação às versões anteriores, né? Clicamos em terminar. Pronto. E agora vamos abrir o nosso Emule. Tela inicial. Antes de começar aqui, pessoal, essa parte de configuração, eu já havia desinstalado o Emule em outra ocasião e estou instalando ele novamente para que eu venha confeccionar essa videoaula para vocês. Por conta disso, a mensagem do firewall, né, do Windows, ele não me apresentou novamente. Essa tela de firewall do Windows seria aí de liberação do Emule, né? Porque o Emule ele trabalha com portas de entrada e de saída. Essas portas seriam TCP e UDP, né? São as portas aí que o Emule trabalha. Quando aquela mensagem de firewall aparece na minha tela, se eu não permitir, pessoal, eu vou ter um pouquinho de trabalho aí para que eu venha configurar novamente essas portas para que o Emule consiga aí ter uma conexão bem satisfatória para mim, tá? Então, para aquele que ainda vai instalar o Emule, eu recomendo você, quando aparecer a tela do firewall, no caso firewall do Windows, né, quem usar aí outro tipo de firewall, que clique na opção de permitir o programa, né? Ou seja, ele coloca na sua lista a permissão do programa, né? Vamos clicar em avançar. Aqui ele vai estar me perguntando meu nome do usuário. Vou digitar o meu aqui.
Por que eu coloquei a minha localidade? É mais por questão de padronização, de que os usuários vejam, né, da onde eu sou, né? Mas por dizer mesmo que eu sou do Brasil, né, e obviamente a minha localização mais exata, né, seria então aí uma identificação de que eu sou um usuário brasileiro, ou seja, como o Emule ele é usado mundialmente, então existem aí vários usuários de qualquer parte do mundo, né? Vamos dizer assim. Então, se você quiser ir colocar somente o seu nome, né, não tem problema. Ele me dá aqui duas caixinhas, né? Uma seria aí a primeira de um Emule se iniciar quando eu fizer o logo no Windows, né? Eu particularmente deixo essa opção desativada. E a outra opção seria se eu quero que o Emule se conecte, né, a um servidor na sua inicialização. Eu deixo marcado, né, que aí ele já se conecta automaticamente e fica a meu critério eu querer ou não que ele permaneça conectado naquele determinado servidor. Tentamos avançar novamente. Aqui, pessoal, essa tela é bem importante, que seria aí da conexão do Emule. Como eu havia dito logo no início da videoaula, o Emule ele trabalha com as portas TCP e UDP, seria a porta de entrada e porta de saída. O Emule ele trabalha com as duas portas, né? 4660 em UDP e 4670 em UDP. Para que eu tenha certeza de que eu vou ter uma conexão bem sucedida, eu clico aqui em teste de portas. Opa, esqueci aqui de me conectar à internet. Bom, pessoal, eu havia clicado aqui em teste de portas, né, mas eu estava sem conexão com a internet. Agora que eu me conectei, eu vou executar novamente o teste de portas. Ele vai me retornar lá na página do Emule. Tá fazendo o teste das portas, né, agora. Para ver se está tudo ok. Bom, ele me retornou aqui um erro, né, de que a conexão TCP falhou. Por que que isso acontece? Isso foi até interessante para que fique bem claro para vocês, né, em relação à conexão. Por que que isso aconteceu? Não adianta só eu configurar no Emule o tipo de porta que ele usa, né? Então aí eu teria também que configurar o meu modem, né? Às vezes acontece aí de um modem vir com as suas portas abertas. Isso é uma maravilha para todos nós, né? Principalmente então se tratando do Emule. Porém, tem outros modems que vêm com as suas portas fechadas. Então, por conta disso, né, eu vou ter aí que configurar essas portas no meu modem, né, executar novamente o teste de portas e poder então, né, ter uma conexão estável, né, que me retorne novamente aquela página que a conexão, né,
As portas TCP e UDP foram bem sucedidas. Então, eu vou entrar aqui no navegador. Vou entrar nas configurações do meu modem. Aparentemente aqui deve estar tudo ok. Mas se ele está me retornando aquela tela, é porque provavelmente meu endereço do servidor IP mudou. Aqui está apresentando 10.1.1.2. Entrar no CMD, prompt do Windows, né? Digitar aqui ipconfig, onde ele vai me retornar meu endereço IP. Aqui ele vai estar me retornando outro endereço, porque como eu uso um roteador Wi-Fi, então eu só está me retornando ele. Tá nas configurações do outro modem. Digitei errado. Eu vou dar um pause aqui, pessoal. Bom, pessoal, eu consegui aqui encontrar o problema. Como eu havia dito para vocês, eu utilizo também um modem Wi-Fi, né? No caso, um roteador, né? Então, por conta disso, eu não posso configurar só no meu modem principal, né? No caso, o modem ADSL. Também eu tenho que configurar no roteador. Aqui, né? Como ele faz uma ligação, né, do outro modem, ele que já me apresentou meu IP estático, 10.1.1.2, e aqui o 92.168.2.3. Esse IP mudou, então agora é o 2. Aplico aí as configurações. Pronto. Acredito que agora a minha conexão das portas foram bem sucedidas. Faço novamente o teste de portas. Vou aguardar um pouquinho aí. Ó, agora sim. Ele me retornou aqui, ó. Que é as teste de conexões com as portas TCP e UDP foram bem sucedidas e que ambos, né, deram certo. Deixa aqui. Fecha as duas janelas. E antes de continuar, pessoal, deixar bem claro outra coisa aqui. Isso aqui, essas configurações foram no meu modem, ou nos modems, né, melhor dizendo, porque eu uso dois. No caso aí, né, eu utilizo o modem ADSL da marca D-Link, modelo DSL 500V, e o meu roteador Wi-Fi é um D-Link, perdão, D-Link não, Belkin, né? Não me recordo o modelo dele agora. E caso vocês tenham esse tipo de problemas com configuração das portas, né, e os seus modems provavelmente possam ser diferentes do meu, né, o que eu posso recomendar? Geralmente podem existir aí na internet
métodos de configuração de liberação de portas, né? Como as configurações dos modems, independente disso, as marcas vão ser diferentes, né? Então, com certeza a interface não vai ser igual. Então, as opções por conta disso vão ser bem diferentes. Aqui foi de um jeito, então, obviamente, em uma outra marca de modem, a sua configuração vai ser diferente, né? No caso, para liberação das portas. Então, o que eu recomendo é isso, é que você procure aí na internet um método aí de liberação de portas, né? Que eu tenho certeza absoluta que não é difícil de se encontrar e que vocês vão conseguir fazer com sucesso, né, a liberação das portas e obter uma conexão muito boa com o e-mail. Continuando, vamos clicar em avançar. Aqui ele me dá duas opções, né, de recebimento e de envio de arquivo, ou seja, download e upload. As duas opções elas já estão marcadas. Que opções são essas? Na parte de download, né, no caso seria que o Emule ele vai que os arquivos que tenham muitas fontes não interfirem nos arquivos que possuem poucas fontes. E o de upload, que ele me mande arquivos raros, né, de modo aí que os arquivos populares sejam mais difíceis para os outros usuários. Eu sempre deixei, né, ainda deixo essas opções marcadas. Clicamos em avançar novamente. Aqui ele me pergunta sobre se eu quero habilitar um protocolo de ofuscamento. O que é isso? Existem provedores aí de internet que tentam, vamos supor, bloquear, né, o emule. Então, por conta disso, fazer com que a nossa conexão não seja boa, né, satisfatória para a gente, ou até mesmo que o usuário não consiga usar emule. Eu nunca passei por esse tipo de problema, né? Então eu deixo desmarcado essa opção porque meu provedor nunca tentou fazer isso, então eu acredito também que não vai ser dessa vez que isso vai acontecer, né? Então, vamos clicar em avançar de novo. Aqui ele pergunta as redes que eu vou utilizar, é D2K e ACAD, que são as redes padrão do Emule. Eu deixo marcadas essas opções. E embaixo, perdão, seria aí de que o Emule sempre se conecte usando a conexão segura. Eu deixo desmarcado porque, mas por questão de opção mesmo, né? Eu cheguei a ativar essa opção. Então, por conta disso, vou continuar deixando desmarcado. Você também vai deixar desmarcado por opção. Se você quiser marcar, pode ficar à vontade. Vamos avançar novamente e aqui término, né, da configuração do Emule. Mas, porém, pessoal, a configuração do Emule em si ainda não acabou. Ali, aquela tela que ele retorna pra gente é mais básica mesmo. Então, o restante está tudo aqui em preferências. Então vamos lá. Na tela, na aba geral, ele vai me retornar de novo aqui o nome do usuário, onde a gente já tinha botado anteriormente, falado sobre isso. O idioma do Emule, particularmente desde português do Brasil.
A parte aqui de opções variadas, eu deixo padrão como que tá aqui. Essas opções que ele me dá marcado e desmarcado, eu deixo por padrão, não desmarco e também não marco nenhuma outra opção. Essa parte aqui iniciando, ele já deixa marcada aqui a tela inicial dele e verificar se ele possui alguma outra versão mais atualizada. Eu deixo marcado, né? Porém, até agora ainda não existe nenhuma outra versão mais atual do que a 0.50a, né? Mas eu deixo marcado assim mesmo. Aqui ele também dá a opção de iniciar minimizado, né? Ou seja, quando você clicar 2 vezes lá no atalho, ele inicia, mas ele não aparece para o usuário, né? Ele fica aqui na barrinha aqui embaixo. Bom. E também iniciar com Windows, aquela opção que ele deu lá pra gente no início, se ele quer que ele se inicie com Windows ou não. Eu deixo desmarcado. Aqui na aba exibição, ele me mostra várias opções, né? Esse estilo da barra aqui seria aí a barra de um determinado download, a barra de progresso, download. Eu deixo em 3D mesmo, né, que é para ficar bem visível pra gente. Essas opções aqui, eu marco a opção auto limpar downloads concluídos, ou seja, todo download que for terminar, ele já automaticamente tira da minha lista, né? Para não ficar aqueles arquivos misturados, né, que ainda estão por baixar e os que já foram baixados. Essa terceira opção, ele coloca pra gente uma porcentagem do download nessa barrinha aqui, né? Ou seja, de 0 a 100%, para você ir poder acompanhando, né, aí, o progresso do seu arquivo. A parte aqui de preservar o uso do computador eu deixo desmarcada, porque eu desativando essas opções, eu não vou ter um acompanhamento em tempo real. Eu deixo desmarcado. A parte aqui de autoconclusão, né? O que é isso? Toda vez que eu for digitar algum nome do que eu queira procurar, ele vai guardar no histórico. Eu deixo habilitado porque geralmente às vezes acontece de eu poder baixar novamente o mesmo arquivo, então ele já me retornar o mesmo resultado. Quando você está lá no Google, lá você está digitando e às vezes ele te retorna algum resultado. Aqui na aba conexão, aqui pessoal, eu deixo por padrão, do jeito como ele está. Por quê? Porque como eu já fiz a conexão das portas, né, 4660 e 4670, então ele já me dá aí uma boa conexão com o emule de envio e recebimento, a velocidade, né, melhor dizendo. Então eu deixo por padrão, não mexo nada. Aqui na aba proxy também deixo como está o padrão. Clico aqui na aba servidor. Na aba servidor, essa parte aqui de atualização de servidores é bem interessante. Toda vez se eu quiser que a minha lista de servidores, que é essa que está aqui atrás, seja atualizada, tem vários métodos, né? Início, quando eu inicio o emule, quando eu me conecto a um servidor ou usuário. Eu deixo particularmente a segunda e terceira opção, principalmente a terceira opção. Por quê? Porque aí
Toda vez que eu me conectar ao usuário, né, ele vai me retornar outros servidores. Mas para que ele me conecte a outros usuários, né, eu preciso estar baixando algum tipo de arquivo, principalmente os que possuem muitas fontes, né, ou seja, quanto mais fontes, isso significa dizer então que esse determinado arquivo possui vários usuários. A parte de opções variadas eu deixo por padrão mesmo, não mexo nada. Aqui é da aba pastas, pessoal. Aqui ele vai me mostrar aquela pasta em como, né, que eu disse para vocês no início da videoaula, que é a pasta padrão onde ele vai armazenar os meus downloads. Né? Aqui ele vai, essa pasta ela está dentro do sistema, né? Usuários, downloads públicos. Lá dentro você vai encontrar a pasta do Emule e Incoming, que é a pasta onde está os arquivos baixados. Essa parte aqui embaixo seria os arquivos temporários do Emule. Ou seja, qualquer tipo de arquivo que eu for baixar, quando ele não tiver concluído, ele vai ter os seus arquivos temporários. Quando esse arquivo estiver completo, então esses arquivos temporários eles vão sumir. Quanto essa parte aqui de pastas compartilhadas, pessoal, isso aí é aqui algo muito pessoal, vamos supor. Eu particularmente eu não compartilho aí nenhum outro arquivo a não ser aquele que eu estou baixando. Não por má vontade não, tá? Mas por questão mesmo pessoal assim, né? Quem quiser incluir aí seus arquivos, né? Quaisquer tipos, aqui ele vai dar a opção das partições, né? E eu vou procurar aí, caso você, né, procurar aí a partição onde está localizado o seu arquivo e você vai marcar a caixinha, né? Aqui, se eu marcar essa caixinha aqui, ou qualquer uma delas, ele vai compartilhar todo o conteúdo que está dentro dela, tá, pessoal? Então, isso é bem importante ressaltar, porque às vezes acontece aí de alguém estar compartilhando uma pasta inteira, onde o intuito aí é só compartilhar um arquivo ou alguns arquivos. Então, você procurar, né, aí no lugar certo aqui, ó, a parte de sistema vai me retornar todas as partes do sistema e as subpastas, né? Eu correndo aqui atrás das outras, eu vou encontrar os outros subpastas até então encontrar aquela que eu desejar compartilhar, tá? Para que fique bem claro aí para o pessoal, né, que não vem aí, né, a cometer esse erro. Na aba arquivos eu deixo também como está, não mexo nada, deixa eu padrão mesmo. Notificações. Tem gente aí que gosta de que o Emule notifique quando um determinado download está concluído. Eu deixo sem som. Quem quiser usar som aí de alerta, né, quando um download tiver acabado, você pode marcar essa caixinha aqui, né, usar o som e procurar um som de seu determinado gosto, né? Esse som pode ser um som do Windows, uma música, aquilo que você quiser selecionar para que quando o seu download tiver sido terminado, ele venha a tocar esse som que você selecionou. Essa parte aqui de mostrar pop-ups eu deixo padrão mesmo, não marco nada, muito menos as notificações por e-mail, né? Até porque
Para eu ter a certeza de que um arquivo foi baixado, eu tenho que entrar no meu e-mail. É bem complicado, ainda mais enquanto é muito melhor eu procurar pelo arquivo já baixado do que ter que acessar o meu e-mail, né? Aqui na aba estatística, pessoal, ele vai me dizer aqui, ele já me dá um padrão aqui, né, da atualização das estatísticas, ou seja, quanto maior for o tempo aqui, ó, em atualizar em segundos, então aí seria, né, uma demora de atualização. Vamos supor que um arquivo esteja lá na sua porcentagem de 30%, né, sendo que ele já foi atualizado, né, uma porcentagem maior, mas ele só iria atualizar no caso em 83 segundos, ou seja, 1 minuto e 23 segundos, vamos supor, né? Eu particularmente deixo em 3 segundos mesmo, até porque eu não sou de ficar acompanhando muito o andamento do meu download. Né? Aqui a média do gráfico, eu deixo padrão mesmo. Essas outras opções eu também deixo por padrão. Aqui na aba do Wiki, pessoal, o Wiki, eu acredito que muitos de vocês já conhecem o Wiki. O Wiki é um bate-papo, né, que tem dentro do Emule. Quem quiser utilizar o Wiki, tá, pessoal? No caso, eu colocaria aí o nome do usuário, né? Um apelido. Aqui ele já me dá como por padrão o servidor para conexão com o Wiki. Essas outras opções aqui eu nunca trabalhei com elas, mas sempre deixei por padrão. Hoje eu não entro mais no Wiki, tá? Não sei como que ele está hoje, não sei se ainda está em ativa. Então, quem tiver com essa vontade, eu não posso afirmar nada, tá? Mas você procurando aí, correndo atrás, você vai descobrir se ele está em ativo ou não. É como um bate-papo da UOL, né? Onde você digita lá seu apelido, né? E você entra na determinada sala, ou seja, tem várias divisões, não me recordo muito bem agora, mas em toda a divisão com localidade, né, idade, etc. Não sei como está hoje, tá? Só para deixar bem claro aí. Mensagens e comentários, texto por padrão mesmo, tá? Segurança, né? Também deixo por padrão. Agendador de tarefas também. Servidor web também. Configurações avançadas aí para quase terminando aí essa parte de preferência na configuração. Aqui, pessoal, eu costumo desmarcar e marcar uma outra opção. Aqui seria aqui, abrir links ED2K somente durante o funcionamento, ou seja, o Emule ele trabalha, né, com links ED2K, ou seja, os links aí para os downloads. Se eu deixar essa opção ativada, né, se eu quiser baixar algum arquivo, entrar na internet, encontrar algum arquivo, no caso um link ED2K, quando eu der 2 cliques vai aparecer uma página de erro, né? Vamos supor aí o Emuleto, né, que é um site onde trabalha com links ED2K. E se eu deixar, como já disse, né, para vocês, se eu deixar essa opção marcada, ele não vai abrir o meu Emule automaticamente. Ou seja, eu teria que abrir o meu Emule, né, depois então clicar nesse link para que ele redirecione para o Emule então poder baixar o arquivo. Eu deixo essa opção desmarcada,
para não ter o trabalho. Vou abaixando mais aqui, essas opções eu deixo por página mesmo. E a outra opção aqui, a segunda opção, nessa parte, que é bem interessante, seria aqui na parte de gravação dos arquivos. O que é isso? Acontece muito, né, aí de ter um apagão, né, de energia, né, principalmente para aqueles usuários aí que não utilizam não utilizam no break e sim estabilizador. Que não dá um tempo aí para o usuário salvar todo o seu o que ele estiver fazendo, né, e poder desligar a máquina. Aqui ele me retorna por padrão a opção ao desligar, ou seja, enquanto eu estiver com o emule ligado, ele não vai salvar os meus arquivos. Então, vamos supor aí que você esteja lá no emule e deu um apagão de luz, ou então no notebook está sem energia e não tem como você carregar ele, né, no caso. Então você vai infelizmente perder todo o seu progresso. Então, para que isso não aconteça, eu deixo a opção sempre marcada, ou seja, ele vai fazer uma atualização constante, né? Toda vez que o progresso do meu download for atualizado, né, melhor dizendo, ele vai sempre salvando o meu arquivo ou arquivos, né, se for o caso. Bom, pessoal, nessa parte aqui de preferências a gente já terminou, tá? A gente vai dar um ok aqui. O mais recomendado agora, né, seria uma reinicialização do emule para que as configurações entrem em vigor, né? E antes de finalizar, pessoal, antes de fechar aqui o programa, eu quero deixar bem claro o seguinte: como vocês viram, eu passei aí por algumas partes do programa dizendo que eu deixava por padrão aquelas determinadas opções que ele me deixava marcado ou desmarcado. Quem quiser obter mais informações sobre aquelas opções, pessoal, eu recomendo então aí a pesquisa deles na internet, né, para que vocês possam saber mais informações, tá? Mas o que a gente fez aqui, pessoal, vocês podem ter certeza absoluta, né, que vocês vão obter uma conexão muito boa, bem satisfatória, né, até porque baixar arquivos em uma velocidade muito baixa não é legal, né? Então a gente vai fechar o emule, ele vai me retornar aquela janelinha, né, se eu quero sair. Eu sempre deixo essa opção aqui, não perguntar desmarcado, pessoal, porque às vezes acontece aí de acabar fechando sem querer, né? E se eu deixar essa opção aqui marcada no caso, então toda vez que eu for fechar o programa, como sem querer, né, ele já vai fechar automaticamente sem me retornar essa mensagem que se eu quero realmente sair do programa. Então clico em sim. Né? Clico novamente no programa. Ele já retornou aqui para mim uma pequena atualização de servidores, né? Só que essa atualização ainda vai se complementando, né? Onde vai aparecer o nome, a descrição, né? O número de usuários, o número máximo de usuários. Essa parte aqui, pessoal, é bem interessante. Como ainda tem aqui poucos servidores, né? Mas independente disso não vai deixar para que deixe bem claro para vocês.
quanto menor for quanto maior for meu número de usuários, melhor seria aí vou poder então baixar um determinado arquivo, procurar, né, melhor dizendo. Por quê? Maior for o número de usuários, então melhor vai ser aí minha procura e o meu download, no caso. Então eu clico aqui com o botão direito em cima do Donkey Server número 2 e conectar o servidor selecionado. Pronto, foi conectado e ele apareceu mais servidores. Essa lista vai crescer um pouco mais, pessoal, porque eu selecionei aí a opção de conexão. Toda vez que for me conectar a um servidor, ele vai atualizar minha lista, e toda vez que for conectar a um usuário, ele vai me retornar mais servidores. Essa parte aqui, pessoal, de ping também é interessante, porque o certo seria você se conectar a um servidor com um número menor de ping. Ou seja, para quem já jogou Counter Strike, né, sabe que quanto maior for o ping, o seu ping, melhor dizendo, mais chances você teria de você se desconectar daquele servidor, né? Então aqui também não é muito diferente. Quanto menor for o seu ping, menor seriam aí as suas chances de você se desconectar do servidor, né? Só que se a gente for levar a grosso modo, pessoal, né, se a gente for considerar só por esse lado, a gente estaria se conectando, por exemplo, a esse servidor aqui, né? E só que o número de usuários não é satisfatório pra gente. Então a gente deixa mesmo aqui no Edoc Server número 2, que é um servidor bem antigo do Emule, que está há vários anos acompanhando o Emule. É um servidor muito bom, bem estável, né? E que não faz feio, né? Tá dizendo aí para o usuário. No início eu tinha falado para vocês sobre a questão da conexão. Aqui ele me retornou uma ID alta, ou seja, o verdinho aqui, né? A minha conexão tá, como vocês estão vendo, tá alta, isso é bom. Só que aqui no card rede ainda está conectando. Mas por que não está conectando? Porque eu ainda não estou baixando nenhum arquivo, né? Então por conta disso ele ainda está conectando, né? Mas assim que eu for baixar um arquivo, ou começar, melhor dizendo, o arquivo, esse card rede vai estar aqui também com tudo certinho, né? Para que esse vermelho venha sumir e fique verde que nem esse. Vou dar uma pausa aqui agora. Bom, pessoal, retornando aqui ao nosso vídeo tutorial, eu tinha falado para vocês anteriormente sobre a questão de links ED2K, né? Ou seja, os links com que o Emule trabalha. Aqui eu estou na página do Emuleto, né? E eu vou citar como exemplo aqui um link, né, ED2K, para que o Emule, para que ele automaticamente o Emule venha a se iniciar depois que eu clicar nesse link, né? Porque se eu deixasse aquela opção que eu falei para vocês de links ED2K marcada, toda vez que eu for me conectar, for clicar no link, ele vai me retornar a página de erro. Mas para que isso fique bem claro para vocês, eu vou fechar aqui o Emule, tá? O Emule foi fechado, né?
vou ter que iniciar o Emule aqui novamente, tá, pessoal? Perdão. Eu vou desabilitar aqui a opção. Eu vou habilitar de novo essa função. Vou dar OK. Vou lá na página. Eu escolhi esse link aqui, que é um link bom, né? Onde é um arquivo aí, é uma versão em Blu-ray de 2 áudios. Como tem 2 áudios, eu não vou precisar da legenda, né? Então, vou clicar só em filme. Clico aqui em iniciar aplicativo, isso no Chrome. Ele iniciou aqui, pessoal. Ele iniciou, eu acabei errando aqui, tá? Aqui no caso seria somente durante o funcionamento. Como o Emule está funcionando, então ele vai abrir, né? Eu vou desmarcar de novo essa opção, tá OK. Vou cancelar aqui. Você que quiser cancelar o Emule, você clica, perdão, cancelar um download, você clica em cancelar. Me pergunta se você quer realmente, porque sim. Vou fechar o Emule. Vou tentar aqui de novo. Iniciar aplicativo. Ele iniciou de novo. Bom, pessoal, é o seguinte. Eu acredito que seja o navegador. Porque, como aqui diz, né? Abrir links e deduzir somente durante o funcionamento. Se essa opção estava marcada, deixa eu ver aqui. Ou seja, se ela está desmarcada, ele não vai abrir links durante o funcionamento. Como ele não estava funcionando, eu cliquei lá no link, ele me retornou, então acredito que seja um navegador. Aqui eu estou utilizando o Google Chrome. Tá? Anteriormente, algum tempo atrás, eu usava somente o Internet Explorer. Então, por conta disso, então ele trabalha de uma maneira diferente. Então, vamos desconsiderar aquela opção. Tá? Vamos fechar aqui. Aqui de novo a parte de downloads, pessoal, fica aqui em transferência, tá? Vou deixar bem claro. E pessoal, eu tinha falado para vocês sobre a questão aqui da card rede, né? Como agora eu estou baixando um arquivo, então ele está aberto. O DP, né? Aquela porta que a gente viu lá no início do tutorial. Como está aberto, então ele vai me retornar aqui uma conexão muito boa. Verde aqui e verde aqui. Né? Bom, pessoal, eu acredito que seja isso, né? Aí a videoaula, né, do Emule, instalação e personalização, tá? Caso eu veja aí que necessite de uma nova videoaula para que fique bem mais claro o seu uso, tá?
vou estar fazendo uma nova, tá, pessoal? Para que com certeza fique bem claro aí para todo mundo que o Emule não é um bicho de 7 cabeças e que é bem fácil de se mexer com ele, né? Se trabalhar com ele, com o intuito aí de baixar qualquer tipo de arquivo, né? Na melhor conexão possível, na melhor velocidade possível. Tá? Então, muito obrigado pela paciência e até a próxima.